colocada pelo edital de julho de 2016, a respeito de apresentação e aprovação da proposta de acordo remuneratório para o Grupo Diplomacia e Serviço Exterior Brasileiro, encaminhada pelo MPOG. Então, vou começar falando um pouco do que foi a nossa reunião com o MPOG na semana passada. Como vocês puderam ver pela nota oficial que a gente soltou, tinha sido uma reunião extremamente introdutória. Um novo secretário assumiu a Secretaria de Relações de Trabalho do Serviço Público no Planejamento, e ele não tinha tido contato nenhum com nenhuma das propostas que a gente negociou aqui internamente naquela extensa rodada de negociações e que foram encaminhadas para o planejamento. Então, obviamente, a gente não conseguiu fazer nenhuma discussão minuciosa naquela oportunidade, dado o desconhecimento a respeito do que tinha chegado no planejamento. Então, a gente tinha feito uma apresentação bem rápida do que era a proposta, dos pressupostos pelos quais nós partimos para realizar o estudo. E aí esteve presente na reunião o Rafael, que é o presidente do Conselho Deliberativo, eu como presidente da diretoria executiva, o Luciano, a Alice e a Cris, que foram as pessoas que praticamente deram origem àquele estudo que o Síndico Itamaraty apresentou. Então, naquela oportunidade, a gente saiu assim um pouco perdido, porque nada efetivamente tinha sido discutido. Então, para nós, a impressão que nós tivemos foi que tinha sido realmente uma reunião super introdutória, na qual eles se comprometeram a agendar uma nova reunião para efetivamente discutir aquilo que a gente tinha apresentado. E a gente saiu da reunião com esse posicionamento. Depois, a gente fez um relato dessa reunião para a administração do MRE, e esse relato causou muito desconforto, porque nós somos a única categoria que estava sem acordo de remuneratório no planejamento. Então, houve gestões de alto nível no Ministério que fizeram com que o MPOG nos desse um retorno antes do que nós esperávamos. E isso aconteceu ontem, por telefone, no início da noite, na verdade, né, o MPOG me ligou, falando que eles tinham uma proposta. E eu perguntei qual era, e foi a proposta de sempre, a proposta que a gente já tinha colocado na mesa, a gente já tinha rejeitado em última assembleia, só que com uma pequena variação, que era os 27,9%, agora em 3 anos, obviamente, porque a gente já tinha perdido esse ano, que seria essa parcela de agosto. Então, seria válido a partir do ano que vem. E, como contraproposta, o que a gente apresentou foi que esse universo era um universo muito longo para a gente discutir, e que isso já tinha acontecido antes, a gente já tinha deixado para o planejamento claro que, no acordo firmado em 2012, a gente já tinha uma cláusula no acordo que dizia que, durante o período de vigência do acordo, que a gente discutiria a questão do reenquadramento das carreiras do serviço exterior, o que não aconteceu. Então, que a gente não podia trabalhar com um horizonte longo de tempo, por causa das nossas experiências anteriores. Então, como contraproposta, a gente ofereceu 2 opções para o planejamento. Eles poderiam dar a primeira parcela agora em agosto, a primeira parcela do que eles tinham oferecido para todo mundo, que era 5 ponto alguma coisa, 5,5% agora em agosto, mais 5 ponto alguma coisa em janeiro. E isso, assim, para a gente destravar a questão do reajuste, já que o reenquadramento não poderia ser implementado ainda esse ano, a gente destravava isso para a gente poder ter fôlego para negociar, para continuar as negociações no ano que vem. Ou que as duas parcelas, que totalizariam 10,70 alguma coisa, 10,8%, toda em janeiro, do reajuste, com a discussão do reenquadramento. Porque aí seria um acordo num período muito curto e nos daria a possibilidade de efetivamente voltar a sentar para discutir isso no ano que vem. E a posição do planejamento foi: ok, essas são as 2 propostas? Eu falei: são. Falou: ok, eu vou te retornar
daqui a pouco para te dizer qual vai ser a nossa posição em relação a essas propostas, mas eu preciso que você convoque uma assembleia para amanhã o quanto antes. E foi o que a gente fez. A gente convocou uma assembleia sem ainda ter efetivamente uma proposta do planejamento. O que veio acontecer ontem por volta de 9h45 da noite, que foi a hora que eles me ligaram, e retornaram com essa proposta que a gente tornou pública, que foi os 27,9% em 3 anos, com a possibilidade de discutir o reenquadramento. Então, o que a gente tem, basicamente, é isso. Agora, eu vou passar a palavra para a Alice, para ela falar um pouquinho mais a respeito dar um pouco assim das nossas percepções e, enfim, é isso. Oi, gente, eu vou tentar falar para vocês mais ou menos como que foi a reunião lá no planejamento. E aí eu acho que isso aqui, a importância dessa assembleia é para as pessoas poderem perguntar e se manifestarem sobre isso. Bom, a gente, logo, a gente ficou um tempo sem conseguir marcar uma reunião com o planejamento, muito em razão do fato de que a secretaria que cuida desse assunto estava sem titular. Então, o planejamento tinha uma pessoa respondendo interinamente, mas essa pessoa não estava negociando, mas, na verdade, não houve nenhuma discussão específica sobre a nossa proposta. Na verdade, a gente acredita que ele nem tinha o conhecimento da proposta, que efetivamente já tinha sido apresentada, pelo sindicato, ou pela administração, e a conversa foi mais ou menos uma conversa sem nenhum escopo técnico. O que ele disse foi que eles não vislumbravam a solução para o nosso problema num período curto de tempo, o que ele definiu como 2 anos. Não, que num período curto, que teria que ser uma coisa mais do que 2 anos, no mínimo 2 anos. E a discussão foi por aí, nós fizemos um apelo para ele, nós colocamos vários dos pontos que já foram discutidos aqui várias vezes, com relação ao enquadramento das carreiras do serviço exterior, a diferença entre as carreiras e as outras carreiras correlatas, etc. Falamos tudo aquilo que já falamos várias e várias vezes aqui na Assembleia. E, ao final, nós fizemos um apelo para ele para que o planejamento considerasse a possibilidade de fazer uma proposta que, mesmo que agora, nos primeiros anos da proposta, se caso fosse um período de 4 anos, que fosse um aumento menor, ou seja, aquilo que eles estão oferecendo de reajuste, mas que, no prazo maior, ela viesse para fazer, de alguma forma, esse reenquadramento, ou então tentar reenquadrar o máximo possível as 3 carreiras do serviço exterior. Nosso entendimento, quando a gente saiu da reunião, era de que eles efetivamente fariam isso e nos dariam uma resposta. Como a Suelen falou, essa reunião foi relatada por ela para a administração, que também, eu acredito, fez gestões para que o planejamento desse uma resposta e avaliasse isso. Para nossa surpresa, ontem a gente recebeu a ligação dizendo a proposta que a gente tem para vocês é a mesma que a gente sempre teve, que são os 27%, dividido agora em 3 anos, 2017, 18 e 19. Eu acho que o papel do sindicato é de representar o que a coletividade quer. E é por isso que a gente resolveu que a proposta deveria ser trazida para a Assembleia. Se as pessoas... A conjuntura, as pessoas têm que poder analisar a conjuntura, ver o que querem, qual é a melhor possibilidade para o momento e se manifestar. Eu acho que agora querer optar pelo aumento é legítimo, quanto também é legítimo manter a mesma posição anterior e rejeitar. Mas isso é uma coisa que tem que ser feita pela coletividade. Não cabe ao sindicato, à direção do sindicato, responder pela coletividade. Cabe aos filiados votarem e se manifestarem e decidirem em conjunto sobre qual que deve ser o próximo passo a ser dado. Porque se a gente não adianta nada a gente negar o aumento e a gente convocar uma mobilização e as pessoas não participarem. Então, as pessoas têm que saber o que elas querem. E a gente não, eu acho que a Suelen não pode decidir isso só ela, Suelen. Tem que ser uma decisão da coletividade que ela vai representar. Bom, dito isso, Tá. Desculpa. Não, só para complementar também um pouco da minha visão, exatamente o que as meninas relataram.
E eu gostaria de enfatizar assim, que o sindicato ele buscou destravar esse impasse que estava acontecendo, fazendo essa contraproposta e tentando trazer a negociação de novo. Acho que era uma contraproposta razoável, que, enfim, igual já para as outras carreiras, então não seria algo inédito. No entanto, existe essa resistência por parte do planejamento em não acatar, e nem mesmo a contraproposta do sindicato foi levada em consideração. Infelizmente, o que a gente tem, esse posicionamento do planejamento agora, atual, é uma pressão muito forte, né, porque você vê todas as carreiras fechando acordo, e cada um com um grau maior ou menor de negociação, mas, enfim, é o que foi colocado para a gente. Por um outro lado, a gente tem uma promessa da administração de que eles estão trabalhando em prol, de que eles estão, enfim, de certa forma, comprometidos, e, enfim, e a gente também não pode deixar de repassar essa mensagem, que é o que eles dizem. Mas a gente sabe que, se ficou uma lição de todo esse processo, é de que esse debate não é técnico, entendeu? Não é técnico. A reunião do MPOG foi assim risível sob o aspecto de tecnicidade. Estávamos preparados para ter um debate de um nível tal que, assim, chega lá, você vê que o despreparo, ou a forma como a coisa é conduzida, parece que, enfim, de técnico ali não tem nada. Então, tendo isso em mente, a gente vê que é claramente político, e esse é o papel mesmo do sindicato, né? Que cada ato é um ato político, cada ato dos seus filiados é um ato político. E um dos ápices desse movimento político é o voto. Então, quando vocês forem votar, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Assim, a gente tem à frente um ato político, que é o ato do voto. E esse voto, como a Alice falou, tem que representar o que cada um está sentindo. É muito difícil para quem está nesse papel de liderança, de tentar negociar, se a gente não tivesse em sintonia com os filiados. E por isso da necessidade de chamar novamente essa votação. Porque, querendo ou não, é uma proposta que o Ministério está insistindo. E, enfim, se as pessoas sentirem que de dezembro para cá, quando foi negada a proposta, a conjuntura mudou a tal ponto para que mude seu voto, também é legítimo. E a gente precisa fazer essa sintonia fina com os seus filiados. Então, essa é a impressão que eu gostaria de deixar para vocês ao longo de toda essa caminhada, é de que a gente precisa sempre reforçar o nosso aspecto político, seja no voto, seja na participação das movimentações, seja no contato com os colegas, conversando com a nossa chefia. A gente precisa mostrar os nossos valores, porque não é lá no MPOG também que a gente vai conseguir provar isso, entendeu? É aqui no dia a dia, com as nossas chefias, com os nossos colegas, para mostrar que nós não somos boçais, que nós não somos, enfim, pessoas que estão à margens, e a gente tem que fazer ouvir a nossa voz. Queria passar umas informações, porque eu acho que, enfim, como eu sou técnica, eu gosto de embasar as minhas decisões em números, em tabelas, em informações, em fatos, porque aí fica mais difícil de você refutar, exatamente. Nós estamos há 1 ano e meio nesse processo de negociação, um processo absolutamente exaustivo, frustrante. Eu não lembro mais quantas tabelas e quantos cálculos a gente já fez, a gente já propôs, a gente já abriu mão, a gente já negociou. E assim, nesse processo inteiro, ficou muito claro que, do ponto de vista técnico, jurídico, administrativo, econômico, orçamentário, financeiro, não há o que discutir, não há o que rebater. Sabe? O que a gente está pedindo é algo absolutamente passível, justo, real, pé no chão, objetivo. A gente não quer ganhar mais do que ninguém, a gente quer entrar num grupo que já existe, a gente quer entrar numa faixa salarial que já está aí e que nós fomos excluídos. Né? Isso dói quando você vê que é um negócio assim, tão visível, tão claro, e que a gente é obrigado ainda a ficar ouvindo discurso, não, porque a conjuntura, porque não sei o quê, porque 27,9 é o que foi oferecido para todos, e todos aceitaram. Como todos aceitaram? Se vocês entrarem lá na página da Câmara, na página do Senado, em cada dia de votação de cada PL, pegar todos os PLs que foram votados recentemente relacionados a reajuste e recomposição salarial, vocês vão ver que cada categoria negociou o que quis. Tá? A Defensoria Pública da União.
Uma carreira da área jurídica, está num grupo logo acima do ciclo de gestão, onde está a carreira dos diplomatas hoje. Foi um grupo que a gente usou como referência, tá, para chegar no cálculo de um aumento de um reposicionamento da carreira diplomática. Eles tiveram um reajuste aprovado na semana passada pelo Senado, no teto de 42,45% e no piso de 67,03%. Como é que vai me falar que as carreiras típicas de Estado todas aceitaram 27,9 lineares? Anvisa teve um reajuste médio de 55%. Tá? E não é até 2019, não. 2016 e 2017. Agências reguladoras, elas recebiam por vencimento básico até esse ano. Elas negociaram um acordo de receber por subsídio a partir de janeiro de 2017, com um reajuste de 10,77%. Foi exatamente a proposta que a gente fez. Aí, não, o planejamento é inviável. Como que é inviável? Ao invés de 27,9 em 4, eu quero 10,77 em 2. Qual é a diferença? Sendo que esse ano já nem seria, é a partir de janeiro de 2017. É o mesmo valor, é o mesmo. Agora, o que eu não quero? Eu não quero esperar mais 4 anos para, de novo, sentar numa mesa e, de novo, recomeçar um processo que, desde 2008, a gente pede. Tem o SUFRAMA. Vocês entrem lá, vocês vejam os PLs, está tudo disponível. Sabe, não dá para aceitar argumentos do tipo, não, todo mundo aceitou 27,9. Gente, a Receita Federal mandou uma mensagem ontem. Eles ainda conseguiram aumentar o bônus deles para 2016 para R$5 mil, para auditor fiscal, e R$3 mil para analista. Aí, a partir de 2017, que vai ser o bônus de 3 mil analista, 3 mil auditor, 1.800 analista, até que eles refaçam as contas lá de produtividade. Sendo que o projeto original era 3 mil e 1.800 agora, em 2016. Já vão ganhar 5. E o acordo deles foi claramente criticado pelo secretário Shiba na reunião de segunda-feira. Assim, desceu críticas profundas ao acordo. Diz que é inaceitável, que isso vai gerar uma correria na esplanada, que todo mundo vai querer aplicar esse sistema de bonificação, que vai bater no teto o salário. E aí a gente até falou, não, todo mundo não, porque a gente, por exemplo, não tem como implementar um sistema desses aqui. A gente vai tirar o bônus de onde? Vai medir produtividade como? Nosso trabalho é diferente. E foi aprovado. Por quê? Porque o diretor-geral da Receita Federal negociou com o planejamento. Ele foi lá, ele assumiu. A gente não tem isso aqui. É muito claro que a questão hoje ela é política. O Serra foi lá e pediu 580 milhões, e ele conseguiu. O nosso orçamento para o ano era de 1,2 bi, ele conseguiu mais 580 milhões. Que outro ministério conseguiu essa liberação de crédito suplementar? E vem me falar que não tem dinheiro? O nosso enquadramento custa 50 milhões de reais. Nosso projeto de lei orçamentária de 2016 ele foi glosado pelo Senado só no começo da negociação, em 234 milhões. O que é 50 milhões? A gente tem uma renda consular de 90 milhões de dólares ano, a média. Converte. Esse dinheiro vem para a gente? Não, vai para o Tesouro Único. Então, assim, tem que prestar muita atenção no que usam de argumento, porque fica muito difícil você debater números. Os DAS, eles estão sendo todos reajustados em 21,25%, 2016 até 2019. Vocês sabem quanto vale um DAS 1 hoje? Eu vou falar quanto vale um DAS 1 hoje. Ele vale 2.227,85. Em 2019, vai ser 2.701,46. 2, 2.837,53. Ele vai passar para 3.440,75. 3, 4.688,79. Em 2019, 5.685,55. 4, 8.554,70. Em 2019, 10.373,30. Isso não é o teto da nossa carreira de oficial de chancelaria. Tá? 5, 11.235 hoje. Vai chegar a 13.623,39 em 2019. 6, 13.974,20. Vai chegar a 16.944,90. Eles reajustaram as FGs também, que são as migalhas que restam para os oficiais assistentes de chancelaria. Sabe quanto vale uma FG 1, que é a mais alta hoje? R$ 443,31.
Só que eles não reajustaram para 4 anos. Eles reajustaram 10,77% em 2016 e 2017. Aí, em 2017, sabe quanto vai custar essa fortuna de 443,31? 491,08. A FGE1, que é a mais alta, que é o que a gente recebe. O que é isso? É a mesma coisa do reajuste linear de 27,9 em 4 anos em cima de um salário que é baixíssimo. Não é nada. A gente não está pedindo nada além do que a gente merece, entendeu? Nada além do que é justo, do que é possível. Eu digo para vocês, é possível, desde que haja interesse político. Retomando um pouco aqui, então, essa situação. O que as pessoas por aí andam chamando de negociação, eu vou chamar de imposição, porque negociação é algo que é uma via de mão dupla. Agora, quando você parte de pressupostos estabelecidos e você não abre mão disso, que nome nós damos a isso? Não dá para chamar de negociação. Só um minutinho. E, para ser assim, absolutamente honesta com tudo que está na mesa em relação à questão do MPOG, eu quero só colocar mais 2 informações. Exatamente, que a gente não tem como garantir, mas foi o que a gente recebeu. No último acordo salarial, em 2012, a gente tinha uma cláusula que a gente iria discutir o reenquadramento durante o período de vigência do acordo. Sendo que, naquela época, ainda que a gente chegasse a alguma conclusão a respeito do acordo, a gente não poderia implementá-lo durante a vigência daquele acordo. O que nos foi passado é que, caso a gente aceite esse reajuste e tenha essa cláusula de discussão do reenquadramento, que não será óbice que esse reenquadramento seja implementado durante o período de acordo. Essa é uma das questões. A segunda questão é que isso vai ser mandado via projeto de lei, não medida provisória. Então, são essas 2 informações que eu gostaria de deixar claro. Agora, eu acho muito importante a gente ter presente de que eu acho que cada um sabe das suas convicções, né? A gente deu um pouco aqui de informação a respeito das nossas impressões, dados concretos que a Cris passou para vocês. Foi em cima muito disso, em cima das percepções que a gente teve das últimas assembleias, das discussões que a gente tem, em destravar essa questão que trouxe um ânimo muito acirrado dentro do Ministério com a nossa contraproposta, que atenderia minimamente a questão de destravar o reajuste para a gente poder discutir o reenquadramento, que não foi bem aceito. Então, assim, da nossa parte, da parte do sindicato, eu estou com a consciência absolutamente tranquila de que a gente agiu de acordo com o que eu me comprometi aqui quando eu tomei posse, que foi buscar o consenso sempre que possível. E buscar a via negocial sempre que possível. Agora, a gente tem alguns históricos que a gente precisa ter presentes. Eu acho que a definição de loucura é você repetir a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? E a gente já fez isso algumas vezes. Eu, sinceramente, não tenho como garantir que, se a gente rejeitar, a gente vai ter reenquadramento. Eu não tenho como garantir que, se a gente aceitar, a gente vai ter reenquadramento. Não tenho como garantir absolutamente nada aqui. A única coisa que eu tenho absoluta certeza é que a única forma da gente conseguir esse reenquadramento é que esse órgão, como um todo, veja o quanto isso é urgente, prioritário e essencial. Se a gente, como um todo, com uma confluência das nossas forças, não formos atrás disso, isso não vai acontecer, seja negando, seja aceitando essa proposta. Essa é a única certeza que eu tenho. Então, a gente pode abrir para as inscrições agora. Aí tinha uma colega que tinha levantado a mão lá atrás. Gabi, fala no microfone para o pessoal do exterior poder ouvir. Tem que dar um nome para
Tá, gente, quem quiser falar, pode se inscrever e traz para nós aqui, que a gente vai chamando as pessoas, por favor, porque é importante para a gente ter o registro para constar em ata, tá bom? Obrigada. Eu queria... Tá ligado? Tá. Não, deixa assim, tá bom assim. Acho que assim tá bom. Tá bom? Dá para vir? É de lado. Aqui. Ele é aqui. Achei. Alô, 1, 2. Eu queria saber se existe uma possibilidade desse reajuste de 27,9 não ser linear. De novo, a gente volta à história da não linearidade, para a gente ver se conseguiria, por exemplo, ter aumento real equitativo ou paritário entre as carreiras. Então, essa é uma dúvida. Se existe, se a proposta foi, nós vamos dar 27,5 em 3 anos, se vira. Ou se houve algum condicionamento em cima da proposta. A outra, eu gostaria que, enfim, talvez a Suelen, talvez o Luciano, a Alice ou a Cris falassem sobre o que eles entendem como sendo um desdobramento da aceitação ou não dessa proposta do MPOG. Eles o quê? O que vocês entendem que pode ser desdobramento em relação a gente não aceitar ou aceitar a proposta? Porque, assim, na minha visão um pouco pessimista, eu realmente não vejo enquadramento acontecendo até o fim do mandato da Dilma ou do Temer. Então, assim, seria realmente uma coisa para 2019. Gabriela, né? Sim. Gabriela, sobre a linearidade ou não linearidade. Na verdade, quando a gente teve a reunião introdutória com o planejamento, o próprio secretário questionou se a proposta do MPOG tinha sido linear. E a gente falou que sim. Ele falou, por que vocês não trabalharam a não linearidade? Eu falei, nós tentamos. Mas é algo assim que causa muito mal-estar dentro do Ministério. Exato. E aí o Borges, que é o assessor dele, ele falou, olha, a gente chegou a colocar desde que houvesse consenso em relação à forma de como se daria essa distribuição não linear. E a gente não conseguiu. É algo que a gente não conseguiu e a gente não conseguiu superar. E eu não sei se a gente teria... em termos de espaço de tempo, pelo que me parece, a gente não teria um espaço de tempo necessário para a gente ter esse tipo de... evoluir esse tipo de discussão de novo. Então, eu acredito que, nesse momento... na mesa, mas assim, é uma percepção muito particular minha, tanto que não foi o que eles colocaram, mesmo fazendo esse questionamento na reunião, eles não colocaram que a gente poderia utilizar esse percentual para distribuir de forma não linear. Então, esse é um ponto. Aí, sobre as percepções, alguém quer falar? Com relação à questão da possibilidade linear, foi igual a Suelen colocou mesmo. Isso foi mencionado na reunião de novo, mas o que retornou como proposta oficial não contempla claramente essa possibilidade. Então, enfim, a gente não está trabalhando com essa hipótese nesse momento. Com relação às consequências, é muito difícil prever. O que a gente tem ouvido da sinalização é justamente essa que você colocou, Gabi, que até 2019, por isso que a proposta é de 3 anos, a situação estaria muito complicada e que não haveria condições de implementar nenhum tipo de reestrutura. Mas aí a gente fica com essa fala e, ao mesmo tempo, com a fala da Cris, né, em que a gente que contrapõe esses argumentos. Então, enfim, a gente tem essa perspectiva de incerteza mesmo. Assim, o que a gente sabe, como eu falei, é que todos esses atos de negociação são eminentemente políticos e leva mais quem briga mais, quem tem mais poder de barganha, e, enfim, é o que a gente consegue inferir da situação, porque de dado, de concreto e de posicionamento real, a gente não tem nenhum mesmo, a gente só vê contradições. Alguém se inscreveu? Tem aqui o Rômulo e tem o Josué e o Samir. Na ordem, é o Samir. Não pode ser o Rômulo. Pode ser o Rômulo? Ok.
Oi, gente, bom dia. A decepção acho que é geral, né? Eu acho que depois do que a Cris falou, meio que a gente podia encerrar a Assembleia e todo mundo votar não, né? Porque é óbvio que o que está acontecendo são não argumentos. Não tem argumentos, eles não dão aumento mesmo porque não quer. A gente tem que saber por que eles não querem dar um aumento. Porque entre MPOG sai MPOG, entra governo sai governo e reenquadramento não sai. E a gente já teve Lula, teve Dilma, agora temos Michel Temer, né? Então, acho que a gente não pode dizer que é um posicionamento do MPOG. A gente sabe de quem é o culpado por isso e é o MRE. O MRE não quer um reenquadramento, isso é óbvio. A gente tem que parar de acreditar nesse teatro, porque eles fazem um ofíciozinho, não sei o quê, e depois, na conversa de alcova, obviamente, eles vão lá e falam que não querem dar o reenquadramento. Nós sabemos, por exemplo, que teve uma assessora de um secretário que chegou a colocar no papel que o reenquadramento, que aproximar muito o salário dentro das carreiras, poderia causar um problema de hierarquia dentro do Ministério. Ela chegou a colocar isso dentro do papel, só que isso não foi para frente, mas isso aconteceu. Então, na verdade, esse posicionamento que ela colocou no papel, teve a cara de pau de colocar no papel, é o que eles pensam mesmo, que eles não querem que a gente ganhe parecido com eles, porque eles têm esse apego monárquico à hierarquia, essa coisa ridícula que só existe aqui, nem no militar não existe mais, mas enfim. A questão é a seguinte, nós não esgotamos todos os meios de pressão que a gente tem para fazer. A gente não fez greve, a gente fez uma manifestação que foi muito boa, a gente fez a paralisação, a gente não entregou títulos de vice-cônsul, a gente não fez denúncias sobre os desmandos, sobre a má versação de verba pública que alguns embaixadores fazem nos postos, nós sabemos muito bem. Então, a gente tem denúncia para fazer, a gente tem greve para fazer, a gente tem títulos de vice-cônsul para fazer, a gente tem a Olimpíada chegando aí. E eu acho que é isso. A gente tem que lutar pelo que a gente quer e insistir até a gente ganhar. E a briga não é com o MPOG, a briga é com o Ministério das Relações Exteriores. Enquanto eles não virem que não vão ter 1 centavo de aumento sem reenquadramento, eles vão continuar tentando manter a gente nesse teatro, neste círculo vicioso. Acho que é isso que eu quero falar, mas é isso. Tem mais uma coisa. Para piorar a situação, gente, esse negócio é muito complicado. Para piorar a situação, eles ainda falaram que vão mandar essa proposta ridícula de aumento via projeto de lei. A gente está vendo o samba do doido que está, eu não falei outra palavra, que está este legislativo. Um projeto de lei, gente, pode ser não é nada. Até que um projeto de lei saia, podem ter se passado esses 3 anos. Então, vamos ficar 3 anos discutindo e tendo força de vontade e coragem, né? Eu acho que é isso. Olá, bom dia, gente. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Tá funcionando? Tá. Gente, desculpa, eu cheguei atrasado, eu não sei se foi passado um relato da reunião, mas eu tinha algumas perguntas sobre a reunião, até para fazer algumas reflexões com base na reunião. A gente fez um relato, mas você pode fazer as perguntas e a gente vai respondendo. Tá, desculpa pelo atraso. Sem problemas. Mas, primeiro, essa questão do reenquadramento foi tratada claramente de que o reenquadramento poderia ser tema de negociação, poderia continuar em pauta na negociação, independentemente da... Sim ou não? O que aconteceu foi o seguinte, como a gente relatou no começo, eu vou falar bem rapidinho, só para você entender mais ou menos. Que a gente chegou lá no MPOG, nessa nova gestão, né, achando que a gente chegaria lá para efetivamente discutir valores, discutir propostas. Não, Alice, mas eu digo só da reunião de ontem. Não, é a reunião de ontem mesmo que eu estou falando, para discutir proposta. Na verdade, quando a gente chegou lá, parecia mais uma visita de cortesia, porque não houve qualquer tipo de discussão técnica. Tá? A gente conversou com ele, o secretário falou várias coisas sobre a visão dele do papel do planejamento, de quanto deveria ganhar o servidor, entre vários outros assuntos, mas não houve uma discussão específica sobre as carreiras do serviço exterior, mesmo porque ficou muito claro que ele não tinha o conhecimento técnico do que efetivamente estava sendo proposto. Né? E a gente saiu de lá com um pedido para ele de que ele efetivamente analisasse aquilo que estava sendo pedido, né? Que a gente conseguisse fazer algum tipo de acordo, que mesmo que a gente não fosse contemplado nesse primeiro momento com o reenquadramento, né? Se são 4 anos, que nos primeiros anos fossem um valor
a título de reajuste, mas que ao final tivesse uma coisa maior para fazer esse reenquadramento, com o pedido a ele de que fosse tentar se aproximar ao máximo disso, e no dia seguinte a resposta que a gente teve foi 27,9% em 3 anos. O planejamento disse, a gente não pode garantir, a gente apenas aqui está replicando as palavras que nos foram transmitidas, de que, caso a gente venha a aceitar esse reajuste, né, esses 27,9% em 3 anos, isto não implicaria em discutir, em desistir da discussão do reenquadramento, e que, caso, neste período, o reenquadramento fosse viável e negociado, ele poderia ser implementado. Mas, como eu disse, aí é uma coisa que a gente efetivamente não tem como garantir, porque, embora a gente tenha a palavra agora, o histórico demonstra outra coisa. Então, aí a gente está colocando tudo para que as pessoas possam decidir por si. Então, com base nessa informação, eu ia sugerir o seguinte, com base nisso e com base nas informações que a Cris trouxe, que o sindicato apresentasse, não deixasse aberto assim, para a Assembleia decidir, para a Assembleia dizer o que fizesse, mas que o sindicato apresentasse 2 ou 3 cenários. Por exemplo, sim para a proposta, condicionado à discussão do reenquadramento. Um exemplo, não estou propondo nada agora não, mas que o sindicato apresentasse para a votação cenários muito claros, porque deixar em aberto para a Assembleia decidir... Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Você acha que na cédula de votação a gente deveria colocar condicionantes? Por exemplo, aceito isso desde que no acordo esteja expresso que o reenquadramento vai ocorrer a discussão e pode ser implementado na vigência desse acordo, uma coisa assim. Por exemplo. Por quê? Porque quando a gente deixa muito aberto para que a Assembleia vote sim ou não, e aí? Porque aí a gente deixa o caminho muito... Por exemplo, lembra da última vez que a gente discutiu aqui? Deixa eu só falar mais uma coisa, Rômulo, que eu esqueci. Que quando esse primeiro momento foi feito a oferta, né, dos 27,9, foi feita uma contraproposta por parte do sindicato, que seria para que houvesse, né, ou um aumento agora em agosto, de 5,4%, eu acho, e outro em janeiro, igual foi concedido às outras carreiras, para a gente garantir agora o reajuste e ir discutindo o resto, ou que a gente tivesse um aumento de 10,8% em janeiro do ano seguinte, então, enquanto isso seguisse. E essa contraproposta foi negada. Tá, bom. Por que eu estou pedindo para o sindicato apresentar cenários? Porque da última vez que a gente discutiu aqui, eu estava um pouco cético em relação à mobilização. Nós conseguimos fazer uma mobilização muito interessante, mas muito aquém do necessário, como vocês mesmos avaliaram, nós podemos avaliar aqui, muito aquém do necessário para causar um impacto real na direção da casa. Em relação aos problemas de dentro da MRE, há uma certa razão de que o problema é interno e a gente fica patinando, só que tem um elemento que a gente esquece. Para o Ministério do Planejamento, é útil esse problema interno. Porque se a gente decidir, olha, não vai ter aumento, não vai ter reenquadramento, o Ministério do Planejamento, ele quer essa situação. Porque para o Ministério do Planejamento, ele está pouco se lixando se a carreira da MRE vai ou não ficar atrelada ao ciclo de gestão ou não. Ele quer economizar, seja em qualquer... Posso complementar isso que você está falando, Rômulo? Você me lembrou agora algo que eu queria ter falado e eu terminei esquecendo. Justamente isso, porque assim, durante todos os anos anteriores, qual foi o grande argumento do planejamento? Entre em consenso com a sua administração. Beleza, fizemos o dever de casa, exaustivo, cansativo, frustrante, fizemos. Tivemos algum tipo de consenso que a gente levou ao planejamento. Hoje a gente chegou com um discurso mais afinado, sindicato e administração. Não foi suficiente. Ou seja, não é isso que está impedindo, no meu ponto de vista, o planejamento de avançar, porque eu vejo que esse entrave foi superado, esse obstáculo. Então, a gente está indo na mesma direção. E aí eu chamo a atenção para o que o Samir falou. Eu acho esse discurso um pouco perigoso, porque ele esconde essa situação aí. Porque o planejamento não está nem aí. E quando a gente coloca, quando o Samir coloca aqui, eles quem? Quer dizer, pode ser que tenha um grupo dentro da administração que esteja atrelado a esse pensamento retrógrado, só que grande parte dos diplomatas sabe porque vocês viram na mobilização. Os diplomatas sabem que se a gente não resolver problemas estruturais do Itamaraty,
os problemas que a Cris levantou de remuneração, o problema do DAS na administração não poder ser para oficial de chancelaria. Isso, em algum momento, a gente tem que superar isso. Em algum momento, a gente tem que superar. O reenquadramento ele está ficando cada vez mais maduro. Acho que nenhum diplomata hoje fala assim, não, eu sou contra o reenquadramento. Compreende? Então, a gente ficar batendo... Não, Cris, assim, contra, assim, o cara fala assim, olhar no seu olho e falar... Tudo bem. Indiferente já é melhor do que era 10 anos atrás. O que eu estou dizendo é isso. O reenquadramento está amadurecendo, eu acho. Tomara. Pois é, gente, mas... Ô, Samir, eu te peço, cara. Quando você fala, eu fico numa boa ali. Tá? Pô. Então, olha só. O que eu estou propondo? Na linha do que a Suelen falou. Ao invés de a gente continuar colocando lenha nesse problema interno que existe, eu sei que existe, gente. Alguma dúvida de que ele existe? Não. Só que se a gente colocar lenha nesse problema interno, a gente perde força com o planejamento. Então, a minha proposta é, para o sindicato, faça uma proposta muito clara para a votação, que tenha esses condicionantes para o Ministério do Planejamento, porque isso começa a construir aquela unidade, tão sonhada unidade que a gente pensa. Porque o reenquadramento, estava conversando com o pessoal da ADB, em algum momento, os diplomatas, vai chegar um momento que o reenquadramento vai ter que ser discutido pela administração. Quanto mais madura tiver essa discussão, mais difícil será de um diplomata chegar na administração e falar assim, olha, eu sou contra o reenquadramento. Porque o reenquadramento vai estar, com os dados que a Cris apresentou, por exemplo, vai estar sendo apresentado de uma maneira quase, qual a palavra que você usou? Irrefutável. Entende? Eu acho que já está mesmo. Então, o que é a minha proposta? Que a gente que o sindicato comece a pegar nas mãos as decisões. A Assembleia é importante, a Assembleia é que vai decidir, só que muitas vezes quem está fora da negociação, quem está acompanhando a negociação só ou do exterior ou da sua divisão, eles não estão vendo a dificuldade que vocês veem quando vocês vão ao planejamento, de que não é simples assim, eles contra nós. É o mundo contra nós. Não é eles aqui dentro, porque todo mundo querendo economizar o dinheirinho lá do Tesouro. Então, a minha proposta é que vocês façam, por favor, vocês sentem, às 11 horas a gente vai sair, ao invés de ser sim ou não, assim, montem os cenários. Quer dizer, sim com reenquadramento, continuação da discussão do reenquadramento até janeiro. Só que aí vai ter que estar preparado, que se não cumprir isso, realmente tem que sair uma greve mesmo. Não dá para... Lembrem do que eu falei da última reunião. Não dá para a gente soltar uma nota duríssima e a gente não está preparado para fazer greve. Não dá para você criticar a administração e continuar dependendo de favores da administração. Digo, a gente sabe como funciona aqui, né? Cada um, ou é promoção, ou é remoção, ou é mudança de divisão, cada um faz o seu jogo individual ali e ninguém quer pisar no calo de ninguém. Tá? Então, a minha proposta é que o sindicato assuma o protagonismo das propostas muito claras, muito detalhadas, inclusive. Para que sim ou não seja apenas sim ou não, mas seja sim, isso. Não, isso. Ok? É isso a minha proposta. Deixa eu só complementar. A fala do Rômulo, que eu acho que, enfim, tem o seu valor, e eu gostaria só de deixar bem claro que nosso relato, de forma alguma, entendo que o cenário é simples, tá? Assim, realmente o cenário não é simples, não é simplista tudo isso que a gente disse, não. Existe, e o porquê que eu estou dizendo isso? Porque na fala dele me fez lembrar uma fala na mesa de negociação lá com, se é que dá para chamar de negociação, né, com o MPOG, em que o Borges disse, o assessor do secretário, disse que tá, tudo bem, quando chegou a hora de vocês, o país entra em crise. Quer dizer, você pode fazer várias leituras dessa fala, né? Tipo assim, pode ser uma fala irônica, sarcástica, cínica, mas também pode ser uma fala sincera de quem achou que poderia ter algum momento, enfim.
Mas os fatos não corroboram muito para essa, enfim, versão. Mas, enfim, existe cenário. Agora, de fato, Rômulo, é verdade, assim, existem sinais. Assim, a administração também diz que está do nosso lado, que o futuro vai ser diferente, que eles estão... exatamente, assim, eles têm, enfaticamente, toda vez que a gente se reúne, é mencionado isso. Mas, assim, sendo muito honesto, das pautas que avançaram, assim, administrativamente, só a da promoção dos diplomatas. Né? Então, assim, exatamente, até o PADIP foi na palada, foi para uma ação judicial. Então, assim, é difícil, assim, o cenário não é simples. Concordo com você e quero deixar isso bem claro. Assim, a gente não está dizendo também que é só uma questão política, que é o MRE contra os servidores, de forma alguma. A gente, assim, pode ser, não estou dizendo que isso não seja verdade, talvez, entendeu? Estou dizendo que não é simples. E eu quero deixar isso bem claro. Assim, é uma conjuntura mesmo de fatores, existem sinais para todos os lados. Agora, por isso, quando a gente coloca para votação e faz esse relato honesto, sincero, é porque cada um faça a sua avaliação mesmo, de ver, dentro dessas informações, o que vai pesar na sua votação. Esse é o próximo, né? Tem um ladinho para falar. Oi. Bem, meu nome é Josué, sou assistente de hotelaria e, bem, não estou posso já estar, digamos, antecipando meu voto, mas a questão é o seguinte, eu vou completar 12 anos de MRE e recebo R$4.000. Então, por que eu estou falando esse número? Porque seria fácil e cômodo dizer assim, olha, qualquer aumento que vier é bem-vindo quando você ganha tão pouco. E aí você pensa, por exemplo, nos técnicos do judiciário, que sempre ganharam mais e vão ter 41% de aumento agora, ao longo do tempo, claro, que me fazem, aumentam a minha convicção de que eu não devo aceitar esse linear. E a questão da administração, eu gostaria de poder acreditar, até porque é óbvio que a gente só vai conseguir as coisas com o apoio deles, e que eles deveriam, digamos, encapar essa luta, mas os sinais que eles emitem não são assim. Por exemplo, se vocês disseram que a ação foi ao IPOG, porque eles de praxe, eles foram lá e tal, chamaram a ação, foi... E se na reunião com o sindicato foi uma coisa de cortesia, então o que a administração foi lá fazer? Entende? Assim, se foi para se apresentar, ou o que seja, ou para falar, foi contra os nossos interesses. Então, difícil de acreditar que, digamos assim, que esse apoio, esse propalado apoio está concretizando de alguma forma para a gente. E a mesma associação que está dizendo que chamou para negociar agora o sindicato, pense na responsabilidade disso, que é a mesma organização que está recusando o PADIP para os dependentes assistentes. E esse PADIP foi conseguido pela justiça, não foi porque alguém falou assim, nossa, olha a importância desses servidores de hotelaria. Não foi, gente, então desculpa. Agora também, assim, acredito que dizer não à proposta e não fazer greve também é um favor que a gente está prestando ao IMPOG. Então, assim, ok, eu sou da opinião de que tem que dizer não, mas se for para dizer não e continuar na mesmíssima como a gente está, então aí eu também acho que é melhor aceitar. Isso mesmo. É isso. Tem que... Só comentando uma coisa, assim, por exemplo, eu queria que os poucos passos que estão aqui e que são filiados, por exemplo, entendessem o nosso lado e também entendessem o seguinte, que a primeira negociação que teve, o governo ofereceu 15 e a gente chegou a 27 hoje, pela via da nossa negativa. Tá? E porque se a gente tivesse aceitado como era a proposta, o que os pratos queriam desde o começo, não aceito, porque o regulamento, a questão, não sei o quê, e blá, 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 e não teremos chegado aos 27% a que chegamos hoje. Então, até os diplomatas estão sendo beneficiados pela nossa luta, pela nossa negativa, e que a gente gostaria que agora houvesse algum tipo de entendimento, de disposição para né, enfim, para ter uma reciprocidade, entendeu? Só queria comentar uma coisa rapidinho, desculpa, Leandro, só do que o Josué falou. É que, na verdade, é exatamente isso. A gente não sabe, a gente não participa das reuniões com a administração, a gente não sabe o que eles falaram. Assim como eles chegaram lá e podem ter efetivamente tido uma postura muito honesta e efetivamente defendido, também é possível que, como o Rômulo colocou, que o planejamento efetivamente esteja se utilizando disso. E, na verdade, a gente acredita que eles ficam fazendo esse jogo de informações justamente porque não é do interesse deles negociar. Por isso que a gente coloca que é uma questão política. Enquanto não houver uma vontade política para que se determine ao Ministério do Planejamento que ele tem que fazer isso, a coisa fica sem solução.
pessoal, bom dia a todos. Vocês estão ouvindo aí? Não? Estão ouvindo agora? Bom, eu acho, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Síndico de Itamaraty por ter aberto essa oportunidade para a gente conversar sobre essa proposta que chegou ontem rapidamente, né, pegou todos de surpresa. E queria dizer que, no ano passado, a gente conversou muito sobre essa questão do reajuste, reenquadramento. Isso gerou um grande exercício, que eu acho que é um exercício histórico, não lembro disso ter acontecido também, não tenho tantos anos de Itamaraty, mas pelos relatos que eu escuto, houve um exercício efetivo de tentar achar um caminho para melhoria da situação das 3 carreiras daqui do serviço exterior. Houve uma proposta, né, foram várias as propostas de reenquadramento, mas houve uma proposta que foi muito discutida à época, e a gente tentou fazer com que essa proposta emplacasse esse ano. E isso aí foi de todas as entidades. Eu também liguei várias vezes no planejamento, tentei falar que isso era muito importante para todos nós, e tudo que eu ouvia era: o momento é muito delicado, o cenário é muito difícil, isso geraria um efeito demonstração para as outras carreiras. Bom, como a Cris bem demonstrou, outras carreiras conseguiram outras coisas. Agora, o problema que eu chamaria a atenção é o seguinte: todo mundo, e aí eu falo, pelo menos a turma com quem eu convivo mais aqui no Itamaraty, que são os diplomatas mais jovens, todo mundo é sensível à melhoria das 3 carreiras. Isso é fato, tá? Eu falo pela minha. Nós não temos padrão até hoje. A gente passa 8 anos ganhando a mesma coisa, 7 anos, até ser promovido. Isso é um absurdo, isso não acontece em nenhum outro órgão da Esplanada. Então, tudo que a gente estava querendo mesmo era uma reforma dessa estrutura remuneratória. E isso, eu acredito que não será fechada essa oportunidade. Agora, eu vejo com dificuldade que a gente consiga, nesse momento que o país está, e isso eu ouvi do MPOG, semana retrasada, que a gente consiga algo substancial nesse instante. A gente pode postergar, como a gente fez em dezembro. Em dezembro a gente veio para a reunião, conversou, eu até na época falei: não, vamos pensar que se a gente não fechar o reajuste, a gente vai ficar sem reajuste em 2016. De fato, a gente ficou. Mas a gente tinha um objetivo. O objetivo era: vamos buscar o reenquadramento, vamos lutar por uma proposta de unidade no Itamaraty e tentar forçar que o MPOG aceite. Nós não conseguimos. Nem com o ministro político que nós temos hoje aqui no Itamaraty. Nós não conseguimos. Não há garantia que a gente vai conseguir. Ou seja, uma recusa agora de uma proposta do MPOG de reajuste poderia ou não gerar efeitos. Como a mesa bem disse, não há garantia de nada. A gente pode ter reenquadramento imediato, pode não ter, tudo vai depender. O risco é que a gente vai ficar também sem o reajuste por mais tempo, ou seja, em 2017, de novo, a gente vai ficar sem reajuste. E a gente não vai poder dizer que a culpa é da MPOG. A gente vai dizer: não, o MPOG ofereceu o reajuste. Não, mas, Leandro... Não, eu entendo. Não, mas olha só. O que eu acho é o seguinte: nesse momento, se a gente repetir a estratégia de dezembro, há o risco da gente conseguir ou não. Tá? A gente vai continuar batalhando para conseguir. Agora, aceitar o reajuste também não significa que a gente não vá conseguir o reenquadramento. Por favor. Eu entendo esse ponto. Não, eu entendo o ponto de vocês. Eu acho que a argumentação de cada um aqui que defende que a gente não deve aceitar o reajuste é válida. Eu acho que tem fundamento, é uma posição política. A gente vai ficar mais tempo ganhando a mesma coisa, mas no futuro pode ser que a gente consiga igualar o salário. Eu não sei. Eu acho que eles não aceitaram porque eles não querem se comprometer com uma discussão de enquadramento. Deixa eu só esclarecer, interrompendo todo mundo, uma coisa, para não ter dúvidas. A gente deixou muito claro na reunião no planejamento na segunda-feira
que pouco me importa o termo que você vai utilizar. Reajuste, reenquadramento, enquadramento. O que a gente está discutindo é uma recomposição salarial, um reposicionamento de carreiras, tá, dentro de um grupo que elas já pertencem, mas que elas não têm a respectiva remuneração que é devida. E que a gente deixou absolutamente flexível para o planejamento como que ele faria isso. Se é hoje, 2017, 2018, 2019, 20, 30, não importa como, não importa o percentual, não importa o nome. Desde que, em 2019, que foi o prazo, o deadline, de acordo com todos os demais órgãos, a gente chegasse naqueles valores propostos. Como isso aconteceria, da onde sair, a gente deixou absolutamente aberto. Ou seja, o sindicato, desde abril de 2015, quando começou a negociação salarial, ele já fez assim, inúmeras propostas e concessões. Quem efetivamente negociou nesse processo inteiro foi o sindicato, porque, por parte do planejamento ou da administração, é sempre a mesma proposta, o mesmo discurso. Não, sabe? Então, assim, garantia, Leandro, eu não tenho nenhuma, nem de que eu vou estar viva amanhã. Nenhuma, de nada. Então, assim, o Rômulo, por exemplo, a proposta de fazer cenários concretos, objetivos, eu tenho a garantia de que esses percentuais foram aprovados, que essas carreiras conseguiram, porque está aqui no papel, foi aprovado, está lá. O projeto foi aprovado, entendeu? Não entendi. E a garantia vai sair se o dinheiro chegar na conta também, porque o fato de ter aprovado também não quer dizer que eles vão receber, porque pode revogar, o presidente pode chegar lá em cima e não aceitar a lei. Não, tudo Peraí, bem. então, assim, garantia, me desculpe, não tem como dar de nada. Pois é. A minha proposta do sindicato não é em relação à garantia, é em relação a orientar os filiados a como agir em relação ao cenário. Não, eu entendi a sua proposta. O condicionamento, por exemplo, ele ocorreu em 2012. Foi assinado um termo de acordo salarial entre o Itamaraty e o Ministério do Planejamento, em que a gente virou subsídio, virou carreira tipo de Estado, passou a ser remunerado por meio de subsídio, e que o enquadramento seria discutido. Estava lá. Na verdade, o termo de acordo de 2012, ele tinha uma cláusula que dizia que os valores iam ser reajustados naqueles percentuais que estavam no acordo, e tinha uma cláusula lá que ia ser aberto um grupo de trabalho para discutir a reestruturação das carreiras. Mas que não ia ser implementado no período. É isso que a gente Não importa, mas importa que não foi aberto o grupo de trabalho e que não Nunca se foi discutiu discutido nada nada. durante o período da vigência. Porque não estava atrelado a salarial. Da forma como estava colocado no termo, não estava atrelado a salarial. Só que aquela cláusula, ela não gera na categoria a mobilização necessária, caso não seja cumprida, gere uma mobilização. O problema do condicionamento é o seguinte, vamos supor, a gente aceita o aumento linear com a proposta de discutir até janeiro de 2017 reenquadramento. Isso dá à categoria combustível para, em janeiro de 2017 ou agosto, sei lá quando, é só um exemplo, de a categoria ter nas mãos, olha, não foi cumprido e a gente vai para a rua. É diferente de um negócio assim, olha, cria um jeito de criar, e aí, a gente vai fazer o quê? A categoria faz o quê? Eu acho que, então, em termos de discussão, seria aceitação com a condição de que será implementado o enquadramento até 2017. Eles não vão se comprometer, porque nesse momento eles falam que eles não conseguem prever se eles vão ter capacidade de implementar. Então, o que eles estão oferecendo é mera, pura e simples discussão. E se essa discussão avançar em algum momento dentro do período de acordo, não haverá óbice em se implementar esse reenquadramento. Mas o único compromisso que a gente tem é de discutir. Não, mas olha, só para concluir, que eu tenho que sair agora, mas eu acho que a Cristina mencionou um ponto que é muito relevante. É a questão do apoio político, no mais alto nível, a essa questão do reenquadramento. No meu ponto de vista, a gente pode ter, sim, esse apoio político, eventualmente usando uma proposta desse tipo que o Rômulo mencionou, ou colocando a questão do reenquadramento como crucial daqui para frente, e isso para as 3 carreiras. Não, na verdade... Leandro, o condicionante foi colocado desde novembro de 2015. Não, mas veja só. Desde novembro, a impressão que dá... A questão é a seguinte, hoje a gente tem reajuste e reenquadramento, uma coisa está vinculada com a outra, a gente tentou destravar isso esse ano e não conseguiu. O que pode ser que a gente deixe essa discussão até o ano que vem e continue na mesma situação. A minha sugestão é um pouco nessa da linha do Rômulo, é que a gente tenha a possibilidade de aceitar ou não o reajuste, mas colocar o reenquadramento como uma coisa das 3 carreiras. Se a gente já nega o reajuste agora, a primeira coisa que vai acontecer
é que uma parte grande dos servidores vai ficar... Mas, Leandro, a gente já está colocando o reenquadramento das 3 carreiras. Eu não entendi essa Pois parte. é, não, da na sua fala. verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, do ponto de vista dos colegas com quem eu tenho conversado, há uma forma da gente tentar buscar um apoio no mais alto nível, mesmo depois do reajuste. A proposta de vocês é que não. Só vai haver esse apoio se houver, se não houver um não para o reajuste. Não, a gente Não. não. Não, a gente não, disse ao que a gente contrário. só vai ter, Assim que a gente aceita o reajuste, a gente perde o apoio político. Não, o que a gente falou é que só vai acontecer. Bom, pessoal, Espera aí. Eu quero deixar claro que o que a mesa colocou é que a gente não tem como garantir, seja negando, seja aceitando, que a gente vai ter apoio político, que a gente vai ter reenquadramento. A gente não tem como prever isso. Cada um faz a leitura que quiser, cada um pode pensar da forma que quiser, mas nós, da diretoria do sindicato, não temos como garantir que, negando ou aceitando, a gente vai ter apoio político. Isso é algo que a gente vai ter que buscar. Só para tentar, gente, olha só. Está claro que ninguém pode garantir nada. A minha proposta, eu acho que não foi compreendida, porque nenhum caminho foi adotado nesse sentido. Não é garantia ou não. Porque não aceitaram. Não, eu acho que... Não é, Suelen, não é... Olha só, a questão, Sueli, não é garantia ou não. Assim, a minha proposta é um pouco diferente da do Leandro, que é o seguinte: o que eu quero é que o sindicato dê aos filiados a possibilidade de daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 meses, de falar assim, bicho, nós avisamos, vamos para a rua. Porque se a gente continua no informal, por exemplo, a gente não tem nada no papel. Tá, a gente quer apoio do mais alto nível, mas cadê a condicionante? Porque, senão, a gente vai continuar no que foi feito nos últimos 1 ano e meio, de a categoria, até que está todo mundo revoltado, mas não tem mobilização. Eu estou falando do ponto de vista sindical. Esquece diplomata, o assistente, oficial, esquece isso. Do ponto de vista sindical, o que precisa é uma clareza de estratégia. Não adianta, o Samir é revoltadíssimo. Não adianta, cara. Porque você precisa de uma estratégia do sindicato. Dizer, bicho, a condicionante é essa. O Serra não precisa gostar do sindicato. Precisa gostar de diplomata, de oficial, de assistente. Ele precisa ter claro na frente dele, ó, é isso ou isso. Compreende isso? Porque isso tem que constar da cédula. Como se a votação fosse esgotar nossas Porque se não constar da cédula, vai ficar na informalidade, como tem ficado há 1 ano e meio. A mobilização foi ótima. É claro que foi ótima. É fácil sair da sua sala, 3h30, vai dar uma volta e volta às 6 horas para sua sala. É ótimo, gente. Do ponto de vista sindical, o Sindicato de Itamaraty é novo. Eu fui diretor do sindicato do judiciário. Do ponto de vista sindical, isso, como pressão, em cima de um cara como o Serra, que um cara é senador, o cara foi governador, ele sabe lidar com essa pressãozinha. Ou você dá instrumentos para a categoria fazer uma pressão real, ou você não consegue fazer pressão. E pressão real, você pode contar com os diplomatas, como vocês viram na mobilização. Por causa do 13º. Não importa pelo quê. A questão é... É reenquadramento que a gente está discutindo. mas o reenquadramento Samir, também, Tinha querido. diplomata que estava na manifestação falando assim, não, reenquadramento já é demais, gente. Samir, o que eu tô falando... Gente, deixa o Rômulo terminar. É que não importa qual é o elemento. O importante é que nós consigamos, como categoria, colocar no Serra uma pressão. Se for pelo trovão azul, não importa. O Serra precisa sentir a pressão. Hoje, do jeito que está sendo organizado, o diplomata tem uma saída, o assistente tem uma saída, todo mundo tem uma saída de dizer, não agora. Não agora. Uma condicionante dá à categoria essa clareza. É só isso que eu estou dizendo.
Ô, Rômulo, eu entendi, eu captei, eu concordo com o seu posicionamento. Eu só acho que a gente não vai ter tempo para fazer isso numa cédula de votação, mas isso vai estar presente se passar no eventual acordo com o planejamento. Então, só para esclarecer, na verdade, vai estar em parte na cédula de votação, porque a pergunta, né, que vai estar é aceitar esses 27,9% lá, com a discussão do reenquadramento. É isso. Aí o que o Rômulo está propondo de novidade, o que eu entendi, é o estabelecimento de algum tipo de prazo. Pessoal, então, obrigado. Eu queria só agradecer mais uma vez e encerrar, então, minha participação, apoiando aí essa proposta de reajuste com continuidade do reenquadramento. Oi, estão ouvindo? Está saindo? Bom dia, gente. Meu nome é Cristina, sou assistente de chancelaria. Eu vou tentar falar rápido, porque muito do que eu queria falar já foi dito. Alguns pontos. Primeiro, diplomatas, do fundo do coração, provem para a gente que vocês de fato concordam com a gente, que vocês de fato concordam que nós precisamos melhorar a carreira, porque isso não é visto na prática, isso não é visto na prática mesmo. Felizmente, o Leandro saiu aqui, ele disse para mim que, disse aqui, desculpa, para todos nós, que estou com secretários novos, sei que eles concordam. Eu também sou amiga de muitos secretários novos e eu sei que muitos de vocês não concordam. E tudo bem, vamos discutir. Agora, não adianta ficar nessa. A gente precisa estar sentado do mesmo lado da mesa. Nós não estamos sentados do mesmo lado da mesa ainda, gente. Infelizmente, eu sei que isso atrasa o processo, não sei o quê, e o MPOG não está nem aí. Eu concordo, o MPOG não está nem aí. Concordo plenamente com você, Ron. Mas, gente, na prática, a gente não está vendo esse apoio. Cadê quem é essa administração que vai falar? De verdade, eu não sei quem é. Quem é essa administração que faz reunião fora o sindicato com o MPOG? Quem são eles? Eu não sei. Ninguém fica sabendo. Por que a gente não vai fazer uma pressão neles, então? O ministro Serra falou em entrevista no Roda Viva que sequer sabia que a gente estava reivindicando um reenquadramento salarial. Então, se ele não está nem sabendo, então eu acho que está tendo Não, mas agora ele tem que estar sabendo, né? Agora ele tem que estar sabendo. Não sei se ele está ligando. Mas outra coisa, vamos ser espertos, gente. Esse cara quis ser ministro das Relações Exteriores para se candidatar a presidente. Então, ele vai querer ter uma boa imagem aí fora. E a gente pode muito bem fazer ele não ter esta boa imagem para poder pressionar para a gente conseguir o que a gente quer. Entendeu? Eu sei que os diplomatas estão, e eles têm todo o direito de lutar pelos 27,5% de aumento deles. Eu acho isso justo. Mas se a gente aceitar, nós, assistentes oficiais, vocês não vão mais lutar com a gente. E isso aconteceu 1 milhão de vezes. E não adianta ficar. Eu sei, eu entendo, eu tenho certeza que tem vários de vocês que concordam. Eu acho péssimo esse clima que a gente tem de ficar uma carreira brigando com a outra, mas vocês não querem que a gente brigue com vocês não levam a gente a sério. E eu acho isso, e agora eu vou falar com os meus colegas ACs e OCs, eu acho que a gente tem que se fazer levar a sério, galera. Eu entendi o seu ponto, Rômulo, de vamos condicionar para daqui a 2 meses, não sei o quê. Eu concordo em parte, eu acho que essa condição já foi dada. Eu acho que a gente devia agora virar e falar não, apenas não. Acho que a gente quer isso, a gente já disse 25 milhões, tem, sei lá, 5 anos, pelo menos, no mínimo, que a gente está falando exaustivamente que as carreiras precisam ser reestruturadas. Se nós somos carreira de Estado, não faz o menor sentido a gente ganhar muito menos do que as outras carreiras de Estado. A Cris trouxe aqui vários números provando que outras carreiras conseguiram o que elas queriam. Por que a gente não pode conseguir também, gente? Será que o nosso trabalho no Itamaraty é tão inútil que se a gente fizer uma greve ninguém vai sentir? Façamos greve, vamos mostrar que a gente precisa. O Estado precisa do nosso serviço também. Entendeu? E, assim, mais uma vez, eu tenho certeza que todos os diplomatas vão votar para a gente receber os 27,5%. Eu entendo, mas eu convoco os colegas AC e OC para repensar isso, que se a gente não se a gente não consegue se impor aqui dentro e mostrar que o nosso serviço é tão importante para a carreira
para o serviço exterior quanto de diplomata, a gente nunca vai conseguir sentar na mesma mesa, mesmo lado da mesa, para poder a gente conversar com o MPOG. Infelizmente, eu acredito que o problema da gente, a gente tem que resolver, em parte, aqui, para a gente conseguir sentar como adultos e conversar com o MPOG, porque do jeito que a gente faz, com as briguinhas que a gente tem internas, que são totalmente justificáveis por todo o clima que a gente sabe que existe aqui dentro, a gente parece criança sentando na mesa com eles, gente. Dois irmãos brigando e pedindo para a mãe alguma coisa. Não pode ser assim. A gente tem que se resolver aqui, falar, olha, a gente quer isso e ponto. E, mais uma vez, adoraria que não acabasse esse clima com diplomatas, mas eu, particularmente, acho que se a gente aceitar os 27,5%, eles vão dar por eles conseguiram o que eles queriam, e a gente vai continuar. Pois é, e mais uma vez, quem é essa administração, que reuniões são essas que alguém vai e, né, a gente não participa? Eu acho que a gente devia ficar mais atento com isso. E é isso. Eu voto por não aceitar e fazer greve para mostrar que a gente precisa desse reenquadramento. Da mesma forma que a Cris mostrou, outras carreiras conseguiram. A nossa carreira é importante também. É muito importante. O Ministério das Relações Exteriores é muito importante para o Estado brasileiro. Vamos fazer ele fazer falta, então. Fazer o nosso serviço fazer falta, para ver se o pessoal enxerga que o problema é real aqui dentro. É real, gente. A diferença das carreiras é chata, é complicado, mas a gente precisa resolver isso antes de qualquer coisa. Não dá para sentar do mesmo lado da mesa se a gente não se entende. Daniel, pode falar. Só 3 minutos, tá? A gente não está marcando tempo, porque estava mais... Não, acho que vai ser breve mesmo. Antes eu queria agradecer a presença do Rômulo e dos diplomatas que estão aqui. Eu acho muito válido tudo que o Rômulo coloca, e eu tenho certeza que ele tem uma experiência muito grande em movimento sindical. Só que eu acho que o Itamaraty tem umas peculiaridades. Por exemplo, em várias falas também se coloca como se fosse um grupo homogêneo, diplomatas. E eu entendo que jovens diplomatas como os que estão aqui, eles tendem ou, enfim, dizem... Enfim, acho que a ideia do reenquadramento é aceitável, é justa e é necessária. Só que eu acho que dentro do grupo de diplomatas, aos diplomatas mais graduados e mais velhos, que eu entendo que esses, porque vai juntar com o que eu quero dizer a respeito do apoio da administração. Porque não há alguém aqui da administração para falar. Eu nunca entendo isso. Alguém que chega e vira e fala assim, olha, eu sento nessas mesas, eu estou, e eu gosto dessa ideia. Eu quero lutar com vocês por essa ideia. Eu entendo o que o Rômulo e os colegas dele, que são meus colegas, são os colegas, estão querendo nos ajudar. E eu entendo que ele fala como está amadurecendo essa questão justamente também pela presença dessas pessoas nesse debate e nessa pressão política. Mas eu temo que essa... não suba. É justamente isso, não sobe. Por que não vem alguém aqui e fala, olha, eu participo dessas reuniões e acho justo, eu me comprometo com esses valores. Eu não consigo ver um comprometimento. É isso. Quando, por exemplo, o Rômulo fala do condicionante e que eu acho uma excelente ideia. E tem que ver como fazer isso também, que parece também complicado de ser feito. Mas eu também quero que a administração apresente condicionantes. Que ela também diga, olha, eu luto por esse valor, e esse valor eu quero colocar em tal época, até tal, enfim. Que também haja, ou seja, a pessoa se comprometer. Comprometer como administração, não como pessoa, um conselheiro, um ministro e tal, vem aqui e se compromete como pessoa. Não, como administração. Alguém vem aqui e conversa. Eu acho engraçado ter o sindicato da categoria reunido e não ter ninguém da administração aqui para falar, olha, estamos com vocês nessa e tal. Então, eu queria só colocar isso, que mais ou menos esteve em todas as falas, que eu acho um elemento de complexidade na nossa questão, que é justamente isso. Eu entendo que há um apoio subindo de bases, mas eu temo, porque eu vou dar um exemplo muito
bem simples. E se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam. Questão de passagens aéreas pagas pelo Ministério para os servidores. Todo mundo agora tem que viajar por classe econômica, mas eu estou entendendo que há uma conversa para os embaixadores voltarem a ter. Ou seja, eu entendo que é uma escadinha. E essa escadinha, a presença de vocês indica que subimos um degrau ou dois nessa escadinha. Eu gostaria de subir mais. Gostaria que outras pessoas falassem, não, olha, não é tanto olha, eu posso, aí você já não pode, aí o de baixo fala, bem, eu então não posso isso, o outro não pode aquilo, e fica essa escadinha. Isso que eu entendo, desculpe com a minha simplicidade, eu não participo tanto das discussões, gostaria de participar mais, mas, enfim, a vida é corrida. Mas é o que eu entendo do que eu percebo aqui. Eu tenho 10 anos de casa. O que eu vejo me faz pensar que esse é meio o panorama que a gente tem. Então, só isso. Só para eu complementar aqui, como é seu nome mesmo, colega? Daniel Costa. Daniel? Daniel, só para te dar assim, um pouco do feedback em relação a isso que você colocou, e também a Cristina, é Cristina o nome da colega anterior? Quando a gente fala administração, a gente fala de uma comissão que foi estabelecida pela SGX para conversar com o sindicato, formada pela DSE, pela DA e pelo CEMOR. É essa comissão que está estabelecida hoje. E só assim, a título de honestidade, dizer que antes dessa reunião nós fomos chamados para antes dessa assembleia nós fomos chamados para a reunião com a SGX, em que a própria SGX pediu que eu transmitisse a vocês o comprometimento da administração no mais alto nível, com a presença da embaixadora Cláudia Buzzi, para simbolizar esse comprometimento e dizer que estamos juntos. Essa é a mensagem que ela pediu para passar para vocês. Bom, eu só queria falar o seguinte, a minha mensagem aqui é para os colegas que queriam, desde que a gente começou a falar em 2015, que nós aceitássemos o que foi... houve, obviamente, vários colegas que disseram, vamos aceitar, porque a gente não vai ter como lutar, porque a gente não vai ter... E nós vencemos muito. Eu queria chamar para o fato de que a gente trouxe essa conversa sobre reenquadramento e sobre várias outras questões no Itamaraty para um patamar que não aconteceu antes devido à nossa resistência. Eu estou cansada, estou exausta, mas eu não desisto, porque é aqui que eu quero ficar, entendeu? Eu não tenho mais nem gás e nem condição de fazer outro concurso. No máximo, se eu tivesse, seria fazer um concurso para aqui dentro mesmo, mas é muito difícil essa coisa do Rio Branco. Então, o que acontece é o seguinte, que a gente precisa se conscientizar assim, quer ficar aqui, então a gente tem que lutar mesmo e chamar para essa discussão. Teve coisa que aconteceu que foi atabalhoado, que foi bagunçado, que a gente não se entendeu, mas aconteceu e deu certo. Eu vejo um lado positivo. E eu acho que a gente tem que vencer o cansaço e continuar conversando e continuar resistindo onde tem que ter resistência, conversar onde tem que conversar. Nessa questão da passagem aérea que você falou, eu também acho um absurdo que isso esteja conversado sem que a gente saiba, porque a passagem aérea tem que ser pela distância do voo. Então, por que uma funcionária que vai viajar de São Paulo lá para Teherã não pode também viajar na classe executiva? Então, isso a gente também tem que participar dessa... Se está acontecendo isso, a gente tem que participar, não é? Pela distância do voo, como é nas Nações Unidas, como em outros lugares. Tem outros critérios que não somente o cargo, entendeu? Porque a gente vai na classe econômica, de repente você viaja lá na executiva, está o conselheiro com a filha dele de 5 anos viajando na executiva. E você viajando, quer dizer, não dá, né? É muito complicado isso para a minha cabeça. Mas, enfim, são coisas que a gente tem que conversar. Também isso já foi mencionado no Conselho Deliberativo, que achou que não era o momento. Mas se está acontecendo, vamos ficar de olho. Outra coisa, assim... Com relação a confiar. Confiar, assim, a gente tem que negociar, todo mundo sabe que todo mundo tem seus interesses, como ele falou, todo mundo quer os seus 27%, mas a gente foi no Senado há pouco tempo, o que aconteceu lá? A gente pediu lá no Senado, vamos pedir que a RF seja antecipada. O Itamaraty foi lá, fez um texto, não convidou o sindicato para conversar sobre esse texto. O sindicato mudou o texto, colocou no site. No dia que a gente colocou no site, o que aconteceu? Foi aprovado com o texto, o senador aprovou com a gente, foi aprovado com o texto que a administração não é antecipada, não vai ser antecipado. Então, a gente entende, a gente não sabe o que aconteceu. Se foi o próprio senador, se foi a administração, se foi quem foi lá e bagunçou o coreto. Mas que a gente tinha feito tudo certinho como tinha que fazer, feito. Então,
tem coisa, a gente confiar é uma coisa meio complicada, né? Com relação à passeata. A passeata no MPOG, eu concordo com você. Foi bonito, foi organizado, mas apesar da gente achar que as nossas confusões são só aqui, lá no MPOG, tem gente que nos boicota diuturnamente por causa do exterior. Tem gente que ainda enxerga o exterior como privilégio. Não somente aqui. Tem gente que ainda acha que Ofichan e Axan ir para o exterior tinha que ser eterno o resto da vida, grato para o resto da vida porque vai para o exterior, quando a gente sabe que não é assim. Os sacrifícios pessoais que a gente faz por causa do nosso trabalho, eles existem e são concretos. São concretos. Então, essa é outra coisa também. Então, a gente precisa também, quando precisar o sindicato negociar no MPOG, fazer manifestação lá. Isso é uma outra coisa. Naquele dia, a gente tinha até pensado, em algum momento, a gente ir para lá. Mas a coisa era primeiro alertar aqui. Então, minha palavra era só essa, não quero estender mais. Bom, não querendo estender muito, né? Porque pelo horário, todo mundo tem os seus compromissos, mas eu fico com, quer dizer, a proposta da Cris, quer dizer, o estudo, imagina um trabalho que não teve, é de um profundo esclarecimento, viu, Cris? Eu cheguei aqui com uma visão por uma posição de um voto e mudei completamente. Muito obrigado pelos esclarecimentos. O que eu acho, gente, é que, enfim, as outras categorias, como você bem falou, elas conseguiram o que quiseram junto ao MPOG, enfim. Eu acho que aí é a questão do viés político. Essas categorias, com certeza, gente, com certeza, estão muito bem aparelhadas politicamente. Se é isso, eu havia colocado no grupo de discussão no Facebook, a gente criar, então, uma ponte, já que se fala tanto em ponte para o futuro, uma ponte com a Comissão de Relações Exteriores. Nós temos gente do Itamaraty lá, que é o ministro Saboia, que eu acho que todos aqui conhecem. É uma forma de você buscar, já que se você está tendo um entravamento aqui, né, um bloqueio aqui natural, porque há inúmeros paradigmas que necessitam ser quebrados aqui dentro, né, um dos paradigmas é a questão dos DAS, né? Todo mundo sabe que DAS aqui vai para a maioria, 99% para diplomata. Quer dizer, em que pese condições de capacidade, capacitação, etc. e tal, nós somos também uma carreira de nível superior e, enfim, eu acho que tem que ser discutido tecnicamente por aí, né? Tem colegas aqui, oficiais com mestrado, alguns outros com doutorado, enfim, né? Então, eu acho que essa questão política tem que ser colocada aqui dentro, aproveitando que o ministro de Estado atual, né, é um político, e se ele não está, se nada está chegando a ele, então vamos buscar outra fonte, outro político, outro canal. Fica essa sugestão. Comissão de Relações Exteriores, que é justamente o fórum que o Itamaraty mais se utiliza. Até porque os embaixadores, para serem sabatinados, eles são sabatinados pela comissão e, consequentemente, aprovados ou não. Então, vamos lá, gente, buscar isso, chamar esse pessoal, se possível também na CCJ, ter alguém, criar umas células, né, do sindicato para estarem em perfeita sintonia com esses fóruns, porque é aí que a gente vai possivelmente avançar. Porque aqui dentro, eu acho, com 18 anos de Itamaraty, eu, sinceramente, não tenho muitas esperanças em que pese aí os novos diplomatas, todos eles muito bem engajados. Até um certo tempo atrás, jamais numa reunião de ASOF ou uma outra reunião qualquer em que se expusessem todas as 3 carreiras, jamais a gente teria a presença de um diplomata. Hoje a gente já tem, sinal que alguma coisa mudou. Eu acho que é isso, as coisas mudam, a monarquia já acabou há muito tempo, entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer, buscar um canal permanente fora daqui. Extramuros. Obrigado.
Gente, desculpa, eu preciso fazer um esclarecimento rapidinho para o Rômulo e para todos os diplomatas, né? Porque não tem diplomata, muito diplomata aqui, mas tem diplomata assistindo, imagino. Quando eu digo eles, os diplomatas, eu digo os coordenadores desta casa, o subsecretário-geral, o secretário-geral, os subsecretários, mesmo que eles sejam de área política, eles têm muita influência sobre o secretário-geral e sobre o ministro de Estado, que por acaso agora não é um diplomata, mas normalmente é. É dessas pessoas, a essas pessoas que eu me refiro. Eu amo os diplomatas, são meus amiguinhos, Vitória Baltar, Leonardo Santos, 1 milhão de diplomatas, terceiros secretários, o meu chefe, o Naldo, confio muito nele, confio na comissão de administração, confio na ministra Sônia, confio na ministra Paula da SE. Não são essas pessoas, eu estou falando da cúpula, eles são os eles a quem me refiro. E sobre os condicionantes do Rômulo, eu acho que não adianta nada colocar condições para terceiros, porque essas condições dependem do MPOG cumprir. Uma vez que você assinou o acordo, se eles não cumprirem suas condições, e daí? Você já assinou, é só isso. Gente, eu queria primeiro agradecer assim, a presença de todo mundo. Eu queria, antes de encerrar, queria muito, muito, muito agradecer a presença das pessoas assim que estão me ajudando nessa gestão. Alice, Luciano, Cris, Samir, Wanda, que tem sido de uma lealdade ímpar, Denise. Gente, eu não quero citar assim, mais nomes, mas dizer assim, Pedro, sua proposta é linda, é ótima. O nosso sonho, a gente tem conversado isso, a gente queria implementar algo mais ativamente no Congresso, mas, gente, participação. Tá? Criar demanda com um clique no botão e não se comprometer não funciona. Não funciona. A gente precisa de participação ativa. A gente não tem dinheiro. A gente precisa aumentar o número de filiados ou aumentar a contribuição, não sei, mas assim, com o que a gente tem disponível, a gente está fazendo, meu filho, de um caldo de mocotó muito do bom, porque está difícil. Sobre a votação, eu queria lembrar que só os filiados vão votar. E só um minutinho. E para dizer, gente, assim, o site a gente conversou com o desenvolvedor do site, a gente vai fazer algumas alterações, mas que obviamente para hoje não vai funcionar. Então, assim, quem anda tendo problema com senha, quem não conseguiu cadastrar sua senha na parte do sistema sindical, é só entrar com CPF, login, CPF, senha e tentar acertar a votação. Eu queria pedir desculpa para o pessoal que está no exterior, mas como foi tudo assim, de ontem à noite para hoje, a gente não teve um tempo hábil para colocar a votação disponível para o pessoal que está num fuso mais complicado, mas são as especificidades que a gente tem, e o MPOG nos deu um prazo muito curto, então, se o pessoal no exterior, que está em fusos complicados, não conseguirem votar, eu já queria antecipadamente pedir desculpa por isso, mas, eventualmente, esse tipo de contingência vai existir, porque a gente lida com determinados prazos e são questões que a gente não consegue transpor com facilidade. E, em qualquer dúvida, mandar e-mail, ligar para o sindicato, que estamos aí. No site. As condicionantes, a gente não vai conseguir tratar isso hoje em votação, mas, a depender do resultado dessa votação, se for aceito, a gente vai tentar trabalhar isso num eventual acordo. Em parte, a condicionante vai estar na célula de votação, no sentido em que vai estar lá explícito que a aceitação, né, com a discussão do reenquadramento ao mesmo tempo. Então, em parte, está. A gente não tem um lapso temporal. Colocar com lapso temporal, mas a gente pode tentar negociar isso na hora de fechar o eventual acordo, se for o caso. Só para complementar, até porque o MPOG nos disse que essa sugestão de condicionante, a gente poderia fazer sugestões de texto. Então, existe uma margem para que essa condicionante seja colocada. Eles não foram muito flexíveis em relação a isso, não. Eu saí aqui um momento na Assembleia justamente para atender um telefonema deles e, assim, o nosso prazo já está um pouquinho até estendido, porque eles gostariam de uma resposta algo em torno de meio-dia, e eu falei que eu não conseguiria viabilizar nada para meio-dia, que, no máximo... Isso seria uma expressão de força do Sindicato Itamaraty, né? A gente não vai dar uma resposta até meio-dia. E aí? Eles fazem o quê? Eles fazem o quê? Eles se jogam no poço? O que eles fazem? Negociação com o MPOG, isso é balela. Ou você aceita ou você não aceita. Se você não aceita nada agora, tudo bem, eu acho que ele pode até não aceitar. Mas esse negócio de que existe uma negociação... Não é isso que eu tô... Não, a gente já falou que só vai dar resposta depois que terminar a votação eletrônica. Isso, mas o prazo
É. As pessoas não poderem votar até hoje às 5, sábado é um dia que eles podem votar. Por que não até segunda? O MPOG vai fazer o quê? Vai se matar? Segunda de manhã, Vai mandar hoje para o Congresso? Faz uma votação presencial de segunda. Quem é a favor da extensão do prazo de votação até segunda de manhã? Até domingo à noite, né? Não, whatever. Domingo à noite. Aí a gente tem aqui segunda manhã. Repete então a votação. Até domingo à noite, gente. Quem é contra? Quem vai levantar? Lá atrás só, né? Tá. Então, a gente vai estender o prazo até domingo à noite. Beleza? Não, eu vou oficialmente informar que a gente não tem condições de, Eu acho que eles de têm dar que uma entender resposta que a gente agora. tem a peculiaridade. Ok? Declaro encerrada a Assembleia.